o gol do Internacional, esses últimos minutos do jogo, fusão, o senhor reviu o lance, qual a opinião que o senhor tem a declarar sobre a vitória do Internacional, o gol do William Potker? Acho que eu posso avaliar. Primeiro, boa noite a todos. O jogo, né? Não só, o jogo não se resume a um lance só. O lance foi o que nos trouxe a vitória, que era o mais importante hoje, os 3 pontos. Mas eu acho que o jogo, tivemos amplo domínio, né? Os 90 minutos. Criamos diversas oportunidades. A fase realmente tá difícil da bola entrar, né? Criamos de novo outro jogo, mais um jogo assim como foi contra o Criciúma. Mesmo jogo que nós vencemos lá o Ceará também de 2-0, tivemos várias outras oportunidades e desperdiçamos. Mas temos certeza que essa fase vai passar, ela começou a passar hoje. A gente vê uma evolução na equipe, né, nos últimos jogos. Acho que no CRB realmente não fomos bem, mas hoje retomamos, acho que isso é importante. E a questão do gol, felizmente, né, o árbitro acertou, porque senão seria mais um erro, né, de alguns dos últimos jogos, né, alguns pênaltis que não foram dados, e a gente nenhuma vez falou sobre isso. Então acho que hoje, né, houve um acerto, que bom, né, que a arbitragem acertou. Acho que vocês também devem ter, acho que, creio eu, esse mesmo sentimento, que houve o erro, né, do bandeirinha e o acerto do árbitro. E louvar, né, a atitude da equipe também, mesmo com a dificuldade, mesmo com desperdício de oportunidades, mas em momento algum desistiu, né, brigou até o final, assim como foi lá contra o Criciúma também, que a gente empatou no final, a equipe brigou até o final. Então esse espírito, né, que a gente sempre falou da equipe, porque a qualidade a gente sabe que a equipe tem, mas ter esse espírito de jogar a Série B, eu acho que a gente está aprendendo, né, durante a competição. E agora sair para um jogo fora e buscar mais 3 pontos aí. A gente não está no G4, né, tem pontuação, mas não está no G4, mas também ao mesmo tempo nos aproximamos, né, dos líderes, né. Um perde-ganha bastante grande na competição, nenhuma equipe disparou, está tudo muito embolado. Então saudar hoje aí o brio, a competitividade da equipe, né, a entrega de todos os jogadores até o final, para a gente conseguir a vitória. Melo, com relação a reforços, você já pode confirmar o Camilo e a ida do Brenner para o Botafogo, e o Grafite para o ataque é um nome mais próximo? Bom, o Camilo e o Brenner têm uma situação realmente bem encaminhada. Não temos ainda os contratos assinados, mas o Brenner deve estar viajando amanhã para o Rio, e o Camilo deve estar chegando amanhã, final da manhã, a Porto Alegre, fazer exames e finalizar as últimas questões contratuais. Ainda não temos, né, assinatura de contrato. A gente sempre fala que só fala realmente de contratações depois de ter tudo assinado, mas como já está meio que de conhecimento público, então a informação é que ele chega amanhã, faz exames e os últimos detalhes aí para assinar contrato. E o Brenner também deve estar viajando amanhã para o Rio. E quanto ao atacante, não vou falar em nomes, a gente tem uma situação também bem encaminhada, mas eu vou me reservar, como também ainda faltam uns pouquinho mais de detalhes para acertar, vou me reservar o direito de não falar em nomes. Então, retornando para o jogo de hoje, Melo, quais são as soluções táticas, técnicas que você tem visto no time do Inter com o comando do Guto? Bom, as soluções técnicas são do grupo, né? Eu acho que a gente tem um grupo qualificado. Fizemos uma reformulação muito grande do grupo, né? Do início do ano, contratamos uma equipe inteira, praticamente, da que estava aqui o ano passado, e temos algumas carências ainda que a gente identifica na equipe, que a gente internamente tem esse diagnóstico, que a gente está trabalhando para procurar sanar essas carências. Então, mesmo ainda em meio ao campeonato, com dificuldade, né, tivemos desde o início do ano de contratações, de equilibrar a parte orçamentária. Conseguimos fazer algumas contratações, outras não, e ainda tem algumas em andamento. Então há essa dificuldade
do treinador de às vezes montar uma equipe, porque é uma equipe que ainda está, né, chegando, talvez amanhã está chegando o Camilo, pode ser que chegue um atacante aí nos próximos dias. As questões táticas, eu acho que vejo evoluções também na equipe. Eu acho, principalmente, a gente tem conseguido nesses jogos pressionar a equipe, né, no último terço do campo, na parte no ataque, vamos dizer assim, quando tu retoma a bola, onde sai estatisticamente a maioria dos gols sai quando tu retoma essa bola pressionando no ataque, né? Não é quando tu vem, quando tu retoma a bola na defesa. A gente está conseguindo fazer essa pressão. O que está faltando hoje, de novo, faltou concluir melhor. Eu acho que o momento, talvez, né, que a gente vive, a pressão interna de torcida, o momento do clube de estar disputando um campeonato que não gostaria de estar disputando, acho que isso está influenciando, mas a gente precisa passar por cima disso, né? Precisa passar essa fase. Eu acho que hoje a gente deu um primeiro passo e a gente precisa do apoio do torcedor, né? O torcedor tem que apoiar a equipe, o jogador precisa do apoio do torcedor, porque é só junto com o apoio do torcedor que a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento dentro de casa, que é onde historicamente a gente sempre teve e onde sempre fez a diferença. Hoje a gente está com uma pontuação ali de G4, muito mais em função da pontuação fora de casa do que no Beira-Rio. Então, no momento que a gente tiver essa pontuação fora e conseguir vencer os jogos no Beira-Rio, que a gente vai dar um salto na competição, um salto na tabela de classificação e lutar pelas primeiras posições. A gente está, acho que 3 pontos, né, da liderança. E eu vejo isso, eu vejo de jogo aí de acordo com peças que ele tem à disposição. Não é a primeira vez, Melo, que alguém chega nessa sala e diz que o Inter não tem esse jogador de referência, esse cara um pouco mais fincado dentro da área, o camisa 9, mas o Internacional tem o Brenner e ele está indo para o Botafogo. Ele é insuficiente na leitura do departamento de futebol. E outra, os reforços que estão chegando, a leitura que o Internacional faz dentro do departamento de futebol é que o problema é simplesmente técnico, de peças? O Brenner é um menino ainda, né? Fez um grande campeonato gaúcho. A gente chegou aqui, ele estava completamente descartado do ano passado, não vinha jogando, não teve oportunidades. Teve oportunidades esse ano, teve a confiança do treinador no início do ano, fez muitos gols no Campeonato Gaúcho, depois perdeu um pouco de espaço, que muitas vezes é natural, é um jovem. Mas quando a gente fala de referência, não é desprestígio ao Brenner, a gente fala de referência ao jogador de mais imposição dentro da área. O Brenner é um jogador que quer um centroavante, mas que é um jogador que tem mais movimentação, que sai um pouco mais da área, que faz uma jogada mais combinada. E muitas vezes tu precisa daquele jogador, daquele centroavante, né, de força realmente, né, para conseguir botar a bola para dentro. E volto a dizer, se olhar as equipes aí que estão disputando a parte de cima ali da tabela, elas todas têm esse centroavante, esse goleador, esse cara que disputa a bola aérea, que disputa o corpo a corpo, que a bola sobra ali, ele coloca para dentro. Então não é desprestígio nenhum ao Brenner, e ele está indo nessa condição pro Botafogo, porque houve interesse, né, também do Botafogo, né, nessa troca com o Camilo. Deixar bem claro aqui também que o Camilo está vindo porque fez um esforço muito grande para vir, ele quis muito, desejou muito vir jogar no Internacional. E muitas vezes é só com esse desejo do atleta que as coisas conseguem se realizar, senão tu às vezes não consegue efetivar uma contratação. Então, dizer para o torcedor colorado né, que esse atleta que está chegando amanhã, se tudo der certo, é um jogador que fez muita força, né, e lutou muito para vir. Então, saudar também esse desejo dele vir jogar aqui uma Série B pelo Internacional. Melo, você disse numa das respostas que o time apresentou evolução no jogo de hoje e usou a expressão, parece que está entendendo
a Série B. O que é entender a Série B, ou o que está sendo entender a Série B, já que é pela primeira vez que o Inter disputa? Realmente, é um processo, como tudo na vida, a primeira vez sempre há uma dificuldade de adaptação. Em qualquer situação profissional, qualquer situação da vida, quando te defronta com uma situação nova, tu tem que passar por um processo de adaptação. E muitos, né, talvez se criou essa imagem que disputar a Série B seria uma coisa fácil, e realmente não é uma competição que tem muita disputa, né, diferentemente da Série A. Talvez a Série A tenha, talvez não com certeza, mais qualidade, mas não tem tanta essa disputa, né, como tem na Série B. Campos não tão bons, né, como a gente tem passado por alguns, enfrentado alguns campos. Então é um processo de adaptação, não é só ter qualidade, não é só ter um jogo bonito, ou ter jogadores tecnicamente diferenciados, mas tem que ter o espírito de competição, de igualar na competição. Todos os times que vêm jogar contra o Inter, que jogam com o Inter, eles têm esse... É um jogo diferente que eles fazem, eles mesmos nos dizem isso, né? É o principal jogo para eles na competição. Então a gente tem que igualar, tem que arranjar uma maneira de igualar essa competição com eles, para que aí sim a nossa qualidade, né, a qualidade do grupo, ela possa fazer a diferença. Melo, o Inter fez alguns bons jogos nesta competição e logo na sequência, quando esperava-se que pudesse engrenar, de novo teve maus resultados, fez jogos ruins. O que dá para dizer para a torcida? Por que a torcida pode acreditar que essa inconstância pode ter fim, já que na sua leitura hoje foi um bom jogo, e o Inter possa agora sim engrenar, quem sabe entrar no G4 e até estar próximo da liderança já na próxima rodada? A tua visão é boa, a tua análise, a tua avaliação é boa. Realmente a gente já durante o ano todo teve esses momentos realmente de ter grandes momentos, grandes jogos, e ali na sequência, né, a gente não consegue manter, a gente não consegue ter uma regularidade. Foi assim depois do Palmeiras, foi assim depois do Corinthians, foi assim depois da estreia na Série B, e outras oportunidades também. E aí foi agora mesmo depois do Ceará, de fazer um bom jogo. E a gente tem conversado isso internamente, a gente tem que ter essa regularidade, a gente tem que manter esse nível de competição, como tivemos hoje, em todas as partidas. Essa é a nossa busca, né, para que a gente não pense que porque venceu algum jogo ou fez uma grande partida, que a outra partida vai ser mais fácil, né? Então, tenho certeza que já compreendemos isso, o grupo já compreendeu isso, a gente tem conversado bastante. Hoje foi, acho que talvez um marco aqui para a gente, talvez dessa competição, porque pela dificuldade, pelos gols que nós perdemos, pelo gol, da maneira que saiu, pelo o sofrimento que a gente teve até para comemorar um gol, demorou 10, 15 minutos, né? Aquela agonia ali para a gente poder gritar o gol. Então, tenho certeza que esse sofrimento todo está nos guardando uma coisa melhor ali na frente. Melo, qual o estágio de negociação do Inter pelo Leandro Damião? Não, Damião, hein? Como eu falei, eu não vou falar em nomes, né? O outro colega ali perguntou do grafite, tu está perguntando do Damião, talvez o outro pergunte de outro nome. Nós temos uma negociação adiantada com um atacante, mas como não está concluída ainda, depende de alguns detalhes, a gente não vai falar em nomes. Queria que você falasse o que você viu de mudança do trabalho do Guto para o do Antônio Carlos, e por que o Inter tem uma obsessão em repatriar jogadores? Não vou comparar trabalho de treinadores aqui, acho que todos têm suas qualidades, seus defeitos, todos. Os mais famosos, os menos famosos, os mais vencedores, os que estão iniciando, todos têm qualidades, todos, como qualquer ser humano, né, e qualquer profissional também tem essas dificuldades. E outra pergunta era obsessão. Eu não vejo obsessão, pelo menos nessa gestão, né, pelo contrário, de repatriar jogadores. Quantos jogadores nós repatriamos nessa? Um não deu certo. Qual? O Moledo não deu certo. O Danilo. Citou o Moledo? Que acabou não voltando? Não deu certo.
Bom, Danilo, né? acho que está bem Danilo. longe, né, de ser uma obsessão. Danilo Silva. Isso que tu está falando está bem uma obsessão. Se a gente tivesse, agora se tu disser ao longo da história do Inter, né, nessa gestão a gente não tem feito isso. Trainer. E não nos preocupa isso. A gente contrata um jogador quando a gente entende, né, que tem condições de nos ajudar, o jogador queira vir jogar aqui, e a gente tem a condições de contratá-lo, né, porque muitas Chamou, vezes a André? gente também